que é uma obrigação do Estado. E a gente fica apavorada. Brasília está apavorada, porque a Rede Globo coloca 192 pessoas ontem. Isso foi a estatística de ontem, os números de ontem, Toninho. Então quer dizer que é quase 2 mortes por dia. E normal, tá normal, né? Vai dar os quadrinhos dizendo que a Ceilândia teve mais homicídio, que Planaltina é a 3ª cidade mais violenta, e aí por aí vai. E aí a gente fica concordando com tudo isso, Toninho? É complicado. Muito complicado, né? Então, assim, as autoridades são completamente culpadas dessa criminalidade no Distrito Federal. Por quê, Toninho? Vou te falar uma coisa, é recorde de orçamento no Distrito Federal. Eu trouxe alguns dados aqui, alguns números, que eu quero colocar isso aqui hoje no programa, porque não é por falta de dinheiro, não. Tem muito dinheiro. Agora está faltando, sabe o que é? É gestão. É alguém que queira realmente, de fato, trabalhar pela nossa cidade. Não ficar preocupado só com o futebol, que eu adoro futebol, mas só com o Mané Garrincha, não. Porque enquanto toda essa dinheirama toda está indo para o estádio Mané Garrincha, as nossas famílias estão inseguras dentro de casa. Então isso não é justo. Isso não é justo com o povo de Brasília. Então eu acho que isso eu acho que isso é um comprometimento que eu tenho. Eu sou da Comissão de Segurança também, como eu sou da Comissão de Educação e Saúde e Cultura. Então isso, eu tenho certeza que os deputados da Câmara Legislativa também estão muito preocupados com isso. Estão fazendo uma pressão muito grande para que o governo do Distrito Federal, o governo do Agnello, tome uma posição séria com relação a isso. Porque hoje pode ter acontecido com a professora, mas pode acontecer com a minha filha. Verdade. Eu tenho uma filha de 21 anos. Ontem mesmo eu falei para ela, não, você não vai sair de casa sozinha. Eu vou junto com você. Por quê? Isso está em todos os lugares do Distrito Federal. Sim. Então isso me assombra muito e me deixa muito preocupada. Deputada Liliane Roriz, ao vivo. Olha, se você quiser fazer a sua pergunta para a deputada Liliane Roriz, pelo 93208474 e o 39640100. Nesse telefone também no show de prêmios hoje, mais um vale compras no valor de R$104, oferecimento das lojas Mix. Tem lojas Mix em toda a parte da cidade, né? O que você tem aí, Terrinha? Vamos lá, a Vilma falando aqui que concorda com a deputada, lá em Ceilândia tem muito ônibus quebrado, lá a Elisângela também concordando aqui que tem ônibus quebrado para todo lugar e o transporte não está bom. E também a pergunta da Selma, que ela pergunta qual a influência do seu pai na sua vida. Você não viu o jeitinho de falar? Esse jeitinho carinhoso. Minha linda, um beijo grande para você, para sua família, para todos de Santa Maria que está aqui nos escutando. A Rádio FM 104 de Brasília, maravilhosa rádio. Meu amor, ele é o meu mentor de tudo, né? Então, assim, ele e minha mãe... Então, assim, sempre me colocaram uma coisa muito boa, que eu acho que todo político tem que ter. Política é o ato de servir ao próximo. Então, assim, eu convivo, fui criada dessa maneira, e eu acho que política tem que ser feita assim como ele fez, como ele faz. Você entra no processo político, meu amor, a gente tem que entender que você está se doando. E isso é uma missão. E essa é a minha missão que Deus colocou na minha vida e eu quero fazer disso uma história muito bonita na cidade, você pode ter certeza disso. E ele dá palpite mesmo lá? Dá. Ele é muito respeitoso, meu pai é muito respeitoso, ele pergunta como é que está a Câmara Legislativa, eu digo a ele o que está acontecendo, os projetos, ele... Assim como ele fica também muito indignado do que está acontecendo no Distrito Federal, a gente vê as coisas passando pelos olhos da gente e não pode fazer nada, porque né, o governo que tem a caneta na mão, então a gente fica lamentando tudo isso que tem acontecido na nossa cidade, com o nosso povo, e a gente fica muito triste, porque a gente sabe que o povo de Brasília não merece isso. 7h15 são os cabeças da notícia.
E aí, linguarudo, você tá com a língua coçando aí, né? Vem. Ele tá tão magrinho, né? Eu chego lá na câmara que ele ia passear por lá, ele tá tão bonito. Não é, Celso? Antes de mais nada, eu quero dar boas-vindas à Obrigada. dizer da minha grata satisfação de poder estar compartilhando aí no dia a dia da sua amizade na Câmara e do respeito que eu tenho para com a sua família, principalmente com o nosso ex-governador Joaquim Rodrigues. Quero parabenizar o Caio e o Livre, que são seus assessores, que na minha opinião são os melhores assessores que uma pessoa que leva, né, o nome de deputada possa ter. Lhe parabenizo por isso. E como você é presidente da Comissão da Saúde, eu gostaria de saber a sua opinião, e acredito que é a opinião de muitas pessoas quanto à saúde pública do Distrito Federal. Que avaliação você faz da saúde? Celso, muito obrigada pelo elogio, pelo seu carinho, pela minha família. E esse é um assunto que me entristece muito. Não tem aquela história da casa do terror, não tem? Eu acho que essa é a Secretaria do Terror. Porque ontem, no meu gabinete, teve um casal que... E eu falei para eles que eu ia estar aqui hoje, eu ia falar disso. Um casal jovem, a mãe muito cuidadosa, já tem uma filha chamada Amanda. Vou mandar um beijo para ela, lá em São Sebastião. E ela estava já a gestação para ganhar o neném, para ganhar a Fernanda. E foi quando ela procurou o centro de saúde, e o centro de saúde, a Maria e o Paulo, lá em São Sebastião, um beijo muito grande para eles. E quando foi, a enfermeira disse para ela voltar. Quando ela voltou, o bebê já estava morto. Ela tinha um caso de diabetes, mas não era um caso de diabetes tão grave. E essa atitude dessa enfermeira lá no centro de saúde de São Sebastião, que causou, foi uma negligência, que aconteceu o que aconteceu, porque se ela tivesse atento, não, agora nós temos que fazer seu parto, já passou. Então, assim, por isso que eu acho que é uma casa do terror, essa Secretaria de Saúde, porque isso aconteceu com uma pessoa que me conhece e que é próxima de mim e foi lá para fazer essa denúncia. E eu vou entrar no Ministério Público para que isso seja revisto, seja esclarecido, seja investigado. E quem não tem, Celso? E quem não tem acesso nenhum? Quantos casos, Toninho, isso pode estar acontecendo no Distrito Federal? Então eu vejo o seguinte, o governo pôde investir o ano passado, Celso, 28,5 bilhões, 7% a mais do que 2011. O valor de 16 bilhões do orçamento próprio e 9 bilhões do Fundo Constitucional. Ou seja, esses recursos e mais 1 bilhão de recursos de empresas estatais. Esse é um recorde de orçamento na história do Distrito Federal. Agora, eu pergunto para a população do Distrito Federal, os números estão aqui, os números não mentem, Celso, não mentem. Por que não foi investido na saúde? Porque ele é um médico, o governador. Ele é um médico, ele deveria, por obrigação, por juramento, sabe, defender a saúde do Distrito Federal. Como fazer isso? Como fazer isso? É porque ele não quer? É porque ele pensa em outra coisa? Porque a saúde tem recurso. A segurança pública tem 5,78 bilhões. Tem 5 bilhões para ser investido na saúde. Eu te pergunto, isso com a Maria e com o Paulo, lá do São Sebastião, deveria ter acontecido? Então, eu acho que isso já chegou ao fundo do poço, a saúde pública do Distrito Federal. Essa é a Secretaria de Saúde, não, é a Secretaria do Terror. Isso eu fico muito indignada. Porque a falta de gestão é muito grande, a falta de humanidade, a falta de caridade, é a falta de amor ao próximo. Com o que foi que aconteceu com a Maria e com o Paulo ontem lá de São Sebastião. Então é um descaso, é um desrespeito, que isso não pode acontecer.